Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estar fazendo a definição da matriz de rigidez de um elemento de mola e em seguida a gente vai estar vendo a formação da matriz de rigidez de uma estrutura com duas molas em série. Então vamos começar definindo as forças nodais e os deslocamentos nodais locais de um elemento de mola. Então vamos supor que a gente tenha uma mola de comprimento L e rigidez K. Então a gente tem uma mola de rigidez K. Esse nó a gente vai estar chamando de nó 1. Esse outro nó da extremidade do elemento de nó 2. E ao nó 2 a gente vai ter uma força local associada ao elemento F2 do elemento E. E um deslocamento nodal, o 2, desse elemento E. A mesma coisa para o nó 1. A gente vai ter uma força nodal local desse elemento, F1E, e um deslocamento nodal, o 1, desse elemento. E essa mola tem um comprimento L. Então aqui estão definidas as convenções de sinais de atuação das forças nodais locais desse elemento de mola. Agora vamos assumir que a gente tenha uma atração T sendo aplicada nesse elemento de mola. Então, no comprimento não deformado, ela tem o seu comprimento original L. Se a gente aplicar uma tração, o que vai acontecer é que ela vai se estender numa determinada extensão delta. Então, esse nó 2 vai estar saindo da posição original e vai sofrer um deslocamento, o 2. E a mesma coisa acontece para o deslocamento desse nó 1, que saiu desse ponto de origem e se deslocou de uma distância de U1. Então aqui a gente tem um nó 1, um nó 2. Então o comprimento inicial, que era L, ele passou a ser de, a gente vai chamar de L mais o delta, que é a extensão desse elemento. E esse delta é dado pelo quê? Pela diferença do deslocamento 2 menos o U1, sendo o U1 negativo. Então, delta, na verdade, é quanto a mola se estendeu depois de a gente ter aplicado essa tração T no elemento de mola. E para a mola, qual que é a relação entre a força aplicada e a extensão de deslocamento dela? Força igual a Kx. Nesse caso, a gente vai ter que T é igual a K, que é a rigidez da mola, vezes o deslocamento delta. Então, isso, substituindo delta, a gente vai ter que o K é o T igual a K vezes o U2 menos o U1, para esse elemento de mola. Se a gente agora fizer o equilíbrio de forças dos dois nós do elemento, que compõem o elemento de mola, a gente pode representar esse nó. Nesse nó a gente vai ter a força nodal local do elemento, que nesse caso aqui seria F2 do elemento. Fazendo a separação do nó, essa mesma força está atuando aqui para estar em equilíbrio. E a força externa atuante no nó é o T. Então a gente vai ter que fazer o somatório de forças desse nó do elemento, o nó 2. E a mesma coisa se aplica para o nó 1 do elemento. Então a gente vai ter nesse nó 1 a força nodal local, lembrando da convenção que a gente adotou inicialmente.
Então essa aqui vai ser a F1 do elemento local. Nesse nó, para ele estar em equilíbrio, a gente tem que ter essa força igual ao contrário, somatório de força igual a zero. E aqui a gente tem também a tração, não está dando para desenhar, então vamos representar aqui a tração externa sendo aplicada nesse nó. Então a gente tem que fazer basicamente o equilíbrio de forças desse nó, desculpa, aqui o nó 1, desse nó e do nó 2. Fazendo isso, somatório de forças do nó 1, o que a gente vai ter? Vai ter o menos F1 do elemento menos o T é igual a zero. Então, esse F1 do elemento vai ser igual a menos T, que no caso é igual ao menos K, como a gente viu aqui em cima, vezes o 2 menos o 1. Fazendo a mesma coisa, somatório de forças, equilíbrio para o nó 2, o que a gente vai ter? Vai ter a tração menos o F2 local do elemento é igual a zero. Então a gente vai ter que esse F2, essa força local do elemento, é igual à tração, que é igual ao K vezes o 2 menos o 1. Então nesse caso a gente tem essas duas equações de equilíbrio e a gente pode escrever essas duas equações de forma matricial. Então a gente pode escrever o vetor de forças nodais locais, F1, F2, vai ser igual a matriz de rigidez do elemento, que na verdade é o que a gente está querendo definir aqui. Se eu escrever aqui para ficar mais claro, na ordem que a gente está adotando na notação matricial, aqui como mais o K, o 1, menos K, o 2, menos o K, o 2, aqui é a mesma coisa, só para colocar na ordem, menos K, o 1, mais o K, o 2. Então aqui que a gente vai ter? Vai ficar K, menos K, menos K e K, vezes o vetor de deslocamentos nodais locais do elemento. Então o que a gente acabou de definir aqui é a nossa matriz de rigidez de um elemento de mola. Vou chamar ela de K local. E a gente ainda pode representar esse sistema de equações, apresentado aqui na forma matricial, de uma forma compacta, que seria dado pelo vetor de forças do elemento, é igual à matriz de rigidez do elemento, vezes o vetor de deslocamento nodais do elemento, onde F do elemento, esse vetor seria dado pelos seus componentes F1, F2, transposta, porque a gente está representando dessa forma, e a mesma coisa para o vetor de deslocamentos nodais, que seria o 1 do elemento, deslocamento do nó 2 do elemento, na transposta. Agora vamos partir da matriz de rigidez do elemento de molo e vamos fazer a montagem da matriz de rigidez de um sistema com duas molas. Então vamos considerar que a gente tenha uma mola
engastada no nó 1, conectada à outra mola. Então, o que a gente tem aqui? Esse aqui a gente vai chamar de nó global 1, nó global do sistema 2 e nó global do sistema 3. Esse é o nosso elemento de mola 1 e nosso elemento de mola 2. Esse sistema vai estar submetido a duas forças. A gente vai ter uma força F2 externa sendo aplicada no nó 2 e uma força F3 externa sendo aplicada no nó 3. Associada ao nó 2, a gente vai ter um deslocamento global U2 e associado ao nó 3, a gente vai ter um deslocamento global U3. Se a gente olhar apenas para o elemento, para cada elemento individualmente, que foi o que a gente fez anteriormente, a gente pode descrever esse elemento 1. Então, esse é o nosso elemento 1 da nossa malha de elementos finitos. Na verdade, são dois elementos de mola. Então, esse elemento ele vai ter as suas forças locais F1, no elemento 1, deslocamento nodal local, aqui é F2 do elemento 1, e deslocamento nodal 2 do elemento 1. Então, esse aqui é o nó 2 do nosso elemento 1. Aqui é a mesma coisa, se a gente lembrar o que a gente definiu anteriormente, a gente vai ter a força local 1 do nosso elemento 1 e deslocamento nodal local do nó 1 no elemento 1. De forma similar, a gente pode fazer isso para o nosso elemento 2. Notem que isso aqui é o nó local 1 e o nó local 2 do nosso elemento. Aqui em azul está a numeração global, então seria o nosso nó 1, nó 2 e nó 3. Aqui o que a gente teria? A força local F2 do elemento 2, deslocamento nodal 2 do elemento 2 e a mesma coisa para cá. Força local 1 do elemento 2 e nosso deslocamento nodal 1 do elemento 2. Então esse aqui é o nosso elemento 2. Cada um tem a sua rigidez, podem ser diferentes. Então aqui a gente vai estar chamando de rigidez K1 e aqui a gente vai ter a nossa rigidez K2. Então a próxima etapa é a gente definir as equações de compatibilidade, que vão estar relacionando os deslocamentos nodais locais com os deslocamentos globais. Então vamos lá, equações de compatibilidade. O nosso deslocamento nodal 1 do elemento 1, ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao deslocamento global U1. O deslocamento nodal local 2 do elemento 1, ele vai ser igual ao deslocamento nodal local 1 do elemento 2, que vai ser em termos globais igual ao deslocamento U2. Mesma coisa para o próximo deslocamento nodal. A gente vai ter que o deslocamento U2 do elemento 2, ele vai ser igual ao deslocamento U3 global. A gente não vai estar aplicando as condições de contorno na sequência, mas a gente já pode definir aqui como o nosso elemento 1 está engastado.
no nó 1, no elemento 1. A gente sabe que esse deslocamento 1 aqui, o 1 vai ser igual a 0. A próxima etapa, a gente tem que definir o equilíbrio de forças nodais desse nosso sistema, de forma semelhante ao que a gente fez para apenas um elemento de mola. Então a gente pode separar, se a gente começar pelo elemento 1, utilizando a notação que a gente definiu anteriormente, a gente vai ver que isso aqui, para estar em equilíbrio, a gente vai ter que ter uma força, lei de ação e reação. Então a gente vai ter aqui o F1 do elemento 1, esse aqui é o nosso elemento 1, o nó separado, o nosso elemento 2, então esse aqui é o nosso elemento 1, elemento 2, esse elemento 2 vai ter uma força atuante aqui, ação e reação, então esse aqui é o F1 do elemento 2, aqui a gente tem uma força interna 2 do elemento 1, que também tem que estar atuante aqui pela lei de ação e reação. E nesse nó 2, a gente tem, além disso, uma força externa atuante F2. Então a gente vai ter que fazer o equilíbrio de forças desse nó. Aqui é a mesma coisa, a gente tem uma força interna F2, 2. Esse nó para estar em equilíbrio, lei de ação e reação. E além disso, a gente tem uma força externa atuante F3 nesse nó 3. Então vamos ter que fazer o somatório de forças daquele cara ali. Aqui, F1, a gente vai ter uma força de reação devido ao engaste desconhecida de F1 nesse nosso nó 1, que a gente também vai ter que estar fazendo o equilíbrio de forças. Então, fazendo somatório de forças para cada um dos nós, somatório de forças do nó 1 vai ser dado pelo quê? A gente vai ter menos F1, 1 é igual, desculpa, menos F1, 1 mais F1 é igual a 0. Então, a gente vai ter que F1 é igual ao F1, 1. Vamos fazer isso para os outros dois nós. Então, para o nó 2 a gente vai ter o quê? F2 positivo mais menos o F1, 2 menos o F2 do elemento 1 é igual a 0. Então a gente vai ter que F2 é igual, colocando em ordem por elemento, a gente vai ter F2 do elemento 1 mais o F1 do elemento 2. E por último, para o nó 3, o que a gente vai ter para o somatório de forças do nó 3? Vai ser F3 positivo menos F2, 2, então F3 é igual ao F2, 2. Então o que a gente vai fazer agora é utilizar as relações força-deslocamento de cada elemento que a gente definiu anteriormente e substituir as equações de compatibilidade nessas equações. Uma vez tendo feito isso, a gente vai usar essas relações para substituir F1, F2 e F3 globais para então, enfim, obter o sistema de equações do nosso sistema de duas molas. Então vamos lá. Para o F1, 1,
que a gente tem? Se a gente depois olhar as equações lá em cima, a gente vai ver que ele é dado por K1, o 1, 1, menos o K1, vezes o 2, 1. O F2 do nosso elemento 1, ele vai ser dado pelo quê? Menos K1, o 1, 1, mais K1, o 2, 1. Então, esse aqui é do nosso elemento 1. De forma similar para o elemento 2, a gente vai ter F1 do elemento 2. Vai ser dado por K2, o 1, o índice superior do elemento, então é 2, menos o K2, deslocamento nodal 2 do elemento 2. Então, F2 do elemento 2 vai ser dado por menos K2, U1 do elemento 2, mais K2, deslocamento nodal 2 do elemento 2. Então, a gente tem essas 4 equações. Isso aqui a gente pode basicamente substituir as equações de compatibilidade que a gente escreveu aqui em cima, nessas equações. Então, o que a gente vai ter aqui? Isso aqui vai ser K1, o 1 global, menos o K1, o U2 global. Para o F2, 1, o que a gente vai ter? Menos K1, o 1, mais K1, o 2. Aqui vai ser o quê? K2, o 2, menos K2, o 3. E por fim, para essa última equação, a gente vai ter o menos K2, o 2, mais K2, o 3. Então, o que a gente vai fazer agora é substituir essas equações nas equações de equilíbrio dos nós de cima, nessas 3 equações. Então, a gente vai ter que nosso F1 vai ser dado por K1, o 1, menos K1, o 2. Aqui só para deixar claro, na hora que a gente for formar o sistema, a gente não tem nenhum termo multiplicando o 3, mas a gente então vai botar 0 o 3 para depois facilitar a montagem do sistema de equações em forma matricial. O F2 é o que? Ele é dado por F2, 1 mais F1, 2. Então, F2, 1 vai ser menos K1, o 1, mais K1, o 2, mais o F1, 2. Então, ele vai ser o que? Mais K2, o 2, menos K2, o 3. Então, rearranjando os termos, o que a gente vai obter? Menos K1, o 1, mais K1, mais K2, o 2, e menos K2, o 3. Por fim, F3 vai ser dada por quê? F3 igual a F2, 2. Então, F3 vai ser igual a 0, o 1,
menos K2 U2 mais K2 U3. Então esse é o sistema de equações que a gente estava procurando, buscando. Então, escrevendo isso de forma matricial, como é que vai ficar? A gente vai ter nosso vetor de forças globais, F1, F2, F3, é igual K1 menos K1, 0, menos K1, K1 mais K2, menos K2, 0, menos K2 e... Desculpa, não precisa do mais aqui. E K2. Então essa é a matriz de rigidez global do nosso sistema, vezes o vetor de deslocamentos nodais globais, o 1, o 2 e o 3. Então, escrevendo isso de uma forma compacta, o que a gente tem? O nosso vetor de forças globais F é igual à nossa matriz de rigidez global do sistema. Nesse caso, nosso sistema são apenas dois elementos de mola, vezes o vetor de deslocamentos nodais globais. Então, o que a gente fez aqui até agora foi a obtenção da nossa matriz de rigidez global do sistema, através do somatório de forças nodais e das equações de compatibilidade. E agora a gente vai utilizar uma outra abordagem, que é a partir da definição das matrizes de rigidez dos elementos locais, a gente fazer a montagem da nossa matriz de rigidez global, utilizando associados no vetores de posição, que é o que a gente vai estar vendo agora. Então, como a gente viu antes, a nossa matriz, chamar K1L, matriz do nosso local, do nosso elemento 1, a gente vai ter o K1 menos K1 menos K1 e o K1. A gente vai ter a mesma coisa para o elemento 2. Nossa matriz de rigidez local para o elemento, ela vai ser dada por K2 menos K2 menos K2 e K2. Então, cada termo dessas matrizes de rigidez locais, elas estão associadas com seus graus de liberdade. Nesse caso aqui, por exemplo, o 1, 1, o 2, 1. Aqui a mesma coisa, o 1, 1, o 2, 1. Para o elemento 2, que a gente vai ter? Vai ter o 1, 2, o 2, 2 e o 1, 2, o 2, 2. E eles vão estar relacionados aos deslocamentos globais. De que forma? Isso aqui vai estar associado ao nosso global 1, esse 2, 1, 2, aqui 2, o 3,
aqui o 2 e aqui o 3. Então isso, na verdade, é o nosso... A gente vai usar isso como vetor de posição, que vai indicar onde os termos da nossa matriz de rigidez do elemento local vão estar alocados na nossa matriz de rigidez global da estrutura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é indicar a matriz de rigidez global com seus graus de liberdade associados. A gente tem, para a estrutura, a gente tem 3 graus de liberdade. Então, nossa matriz de rigidez global, como a gente definiu anteriormente, ela é uma matriz 3×3. Então, ela vai ter termos associados ao deslocamento 1, ao deslocamento nodal 1, ao grau de liberdade 1, grau de liberdade 2, ao grau de liberdade 3. É a mesma coisa aqui. Então, o que a gente vai fazendo por exemplo, o termo 1,1 da nossa matriz de rigidez local é o 1,1. A gente vai estar colocando esse termo aqui. Então, aqui a gente vai estar populando essa matriz com os termos das matrizes de rigidez locais, utilizando o vetor de posição definido como a gente definiu anteriormente. Por exemplo, aqui é linha 1, coluna 2, então a gente tem o 1, o 2, que nesse caso vai ser o nosso menos K1. A gente, para linha 1, coluna 3, o 1, o 3, a gente não tem nenhum termo, nem na matriz de rigidez do elemento 1, nem na matriz de rigidez local do elemento 2. Então, esse cara ali vai ser 0. Para a linha 2, coluna 1, a gente vai ter o quê? Vai ter menos K1, que é esse termo ali da nossa matriz desde o elemento 1 vindo para cá. Então, o 2 vai ser dado pelo quê? A gente vai ter, aqui nesse caso, a gente vai ter a combinação de termos, que é esse cara aqui, vindo daqui, o 2, e aqui a gente também tem um termo em 2,2. Então, a gente vai estar, quando estiver populando essa matriz de rigidez global, a gente tem que somar os termos em comum. Então, nesse caso, a gente vai ter a contribuição do K2. Então, a gente vai ter a contribuição do elemento dessa matriz e do elemento dessa outra matriz. Linha 2, coluna 3, o que a gente vai ter? 2,3 a gente vai ter o menos K2, vai ter o menos K2, e assim por diante para os outros termos. Aqui vai ser o 0, menos K2 e K2. Então, dessa forma, a gente obteve, como se espera, a mesma matriz de rigidez que foi obtida pelo somatório de forças e utilizando as equações de compatibilidade. Então, só para reforçar o que a gente acabou de fazer, eu adicionei uma nota. O vetor de localização indica a posição de cada elemento na matriz de rigidez global da estrutura. Os termos IJ da matriz de rigidez de cada elemento, são adicionados aos correspondentes IJ da matriz de rigidez da estrutura do sistema global como um todo, que foi o que a gente acabou de fazer. Então, agora o que falta é a gente definir as condições de contorno para poder resolver as incógnitas do problema. Então, uma forma da gente aplicar as condições de contorno é particionar o sistema de acordo com as variáveis incógnitas e com as variáveis
conhecidas. Então a gente pode escrever o sistema da seguinte forma: a nossa matriz de rigidez global, ela pode estar dividida em 4 termos. Depois eu vou especificar cada um. KPP ou KPF, o KFP, onde já posso ir adiantando que o F está associado ao free, livre, e P, prescribed. E aqui a gente vai ter então o nosso K, free, KFF. Então a gente pode particionar a matriz de rigidez global da estrutura dessa forma. Isso vai estar multiplicando o nosso vetor de deslocamentos prescritos, o vetor de deslocamentos livres, deslocamentos nodais livres. Isso vai ser igual ao quê? A um FP e um FF. Então vamos para as definições. O P é o nosso vetor de deslocamento prescritos. O UF é o vetor de deslocamentos livres, ou as incógnitas, na verdade, que é o que a gente está querendo calcular. Livres a calcular. O nosso vetor de forças FP são as forças de reação. São as forças de reação a determinar, na verdade. Correspondentes aos deslocamentos prescritos. A gente ainda tem o vetor FF, que são as nossas forças externas aplicadas no sistema. Depois a gente vai especificar cada vetor para o nosso exemplo de 2 elementos, mas antes disso vamos expandir os termos e explicitar, na verdade, o que a gente quer calcular, que basicamente são esse vetor de deslocamentos livres e, por fim, as forças de reação, porque os deslocamentos prescritos são dados, são conhecidos, assim como o nosso vetor de forças externas aplicadas. Então, expandindo a nossa matriz acima, o que a gente vai ter? Vai ter o FP é igual ao KPP vezes o vetor UP mais KPF vezes o vetor UF.
Nosso FS vai ser dado pelo quê? FF vai ser o KFP vezes o vetor de deslocamento prescritos, o P, mais o KFF vezes o vetor de deslocamentos, o F. Então, isso aqui, a única coisa que eu estou fazendo é expandindo a nossa matriz de compostas que foi definida acima. Então, o que eu quero calcular é o F. Então, se eu pegar essa segunda equação e explicitar o F, o que eu vou ter? Eu vou ter o F é igual ao inverso da matriz de rigidez KFF, que vai multiplicar nosso vetor de forças FF menos a matriz KFP vezes o vetor UP. Então, para o nosso exemplo, o que a gente tem? Qual que é o nosso vetor de deslocamentos prescritos? O P. Nesse caso, o único deslocamento prescrito é o U1, que é 0. E a gente tem dois deslocamentos livres, que é o U2 e o U3. Então, nesse caso, o nosso vetor, o P, deslocamentos prescritos, o P vai ser dado pelo quê? Vai ser dado apenas por U1, que é o único deslocamento prescrito, e que no nosso caso, pela condição de contorno, ele é igual a 0. O vetor de deslocamentos livres são os outros 2 graus de liberdade. E vai ser o U2 e o U3 transposta, que é o que na verdade a gente quer calcular. São as variáveis, as incógnitas U2 e U3. A mesma coisa para as forças. O FP a gente vai ter o que? É basicamente o F1, que é o que a gente quer calcular também. E para o FF, que são as forças externas conhecidas, a gente tem o F2 e o F3. Então, essa equação aqui, como o P é um vetor nulo, o que a gente vai restar vai ser o F, basicamente o KFF menos 1, KFF, a inversa do KFF, vezes o vetor FF. E aí assim a gente obtém a solução dessa forma as condições de contorno já estão aplicadas e a gente consegue resolver o sistema e obter o valor que a gente está procurando de U2 e U3. E uma vez que esses valores tenham sido obtidos, a gente consegue, através dessa equação, dessa primeira equação, obter o valor de F1. Então, para o nosso caso, a partição da matriz de rigidez vai ficar da seguinte forma. A gente vai ter K1 menos K1 e 0. Os outros termos vão ser menos K1 a 0. Aqui que a gente tem K1 mais K2.
menos K2, menos K2 e K2 como sendo o outro termo da nossa partição da matriz de rigidez global. Então, olhando aqui para cima, a gente tem que, na verdade, o termo que a gente está buscando para fazer o cálculo dos deslocamentos é o KFF, sendo que KFF é dado por isso aqui. Então, o que a gente vai ter? O nosso UF. O que é o UF? É o U2 e o 3, né? Então, a gente vai ter o 2, o 3 vai ser igual à inversa dessa matriz que a gente acabou de definir. Do KFF, que é a partição da matriz de rigidez total. Então, a gente vai ter K1 mais K2 menos K2 menos K2 e K2 vezes o vetor inversa dele, vezes o vetor FF, que são as forças prescritas. Como todos os valores aqui a gente conhece, a rigidez do elemento de mola 1, do elemento de mola 2, força prescrita 2, força prescrita 3, a gente consegue fazer o cálculo dos deslocamentos U2 e U3. E aí, por fim, nosso problema está terminado, uma vez que a gente determine, conhecendo o 2 e o 3, determine o valor da força de reação, F1, que é descrita pelo nosso vetor de forças particionados, é FP.